Só, eu falei aqui que eu fui chefe da análise com 23 anos, ele foi com 21, né? 21, 22. Hoje, um garoto de 21 anos é assistente do assistente da esquadra, né? E são mais inteligentes que a gente era na época, né? Mais preparados. Então, o nosso mercado específico de ações, transformação brutal, né? Em todas as dimensões, né? Mas, assim, acho que a principal diferença primeiro, hoje você consegue ser investidor de longo prazo, mesmo no Brasil, né, que tem essas maluquices todas aí, porque você tem uma legislação que nos protege minoritários, que na época de novo, era um Vietnã, era pior que o Vietnã. Mas, assim, para mim, o mais incrível é a transformação técnica mesmo, assim, a profundidade das análises que Florian faz, que a gente faz lá na esquadra, assim, a gente não pede para ninguém, eu acho, hoje nos Estados Unidos, no mercado desenvolvido. E é muito profundo, né? Tá, acho que no nosso caso aqui a gente tem um exemplo publicado do IRB, acho que ali você vê que teve muito trabalho, assim, são 6 meses, 8 meses de intensidade, né, para conhecer profundamente. Isso não existia na época. A gente comprava e vendia a Telebrás porque ela tinha. A gente comparava o valor de mercado da empresa com o número de telefones instalados, né? Então, se ela tinha ela estava barata porque ela negociava, sei lá, R$ 100 por telefone instalado e a Telmex, no México, negociava R$ 500. Então, está super barato. Então, era o tipo de análise que a gente fazia, né, Florian? Comparava, Petrobras, um valor de mercado, a gente compara com petróleo produzido todo ano. Então, ela vale US$ 500 por barril de petróleo. Então, está barata porque a empresa, a Exxon, vale US$ 2.000. Então, era esse tipo de análise que a gente fazia, era muito. E o macro era, de fato, assim, ainda é, né? Mas é super determinante, porque era essa loucura de plano econômico para lá e para cá, a maioria dava errado. Mas, assim, o que eu acho sensacional, e aí, oportunidade para a turma toda, né? Que é assim, o mercado ficou muito maior, muito mais técnico, a turma que está vindo muito mais preparada do que a geração que está lá, que é muito mais preparada que a geração anterior, que comparando com a gente é brincadeira, turma muito boa. Então é isso, assim. Sempre foi muito competitivo, não está mais fácil ou mais difícil, na minha opinião. As variáveis que determinam o sucesso são diferentes hoje, mas é tão difícil quanto era lá atrás. Imagina você investir com a sombra de uma hiperinflação, com a sombra de um plano econômico que vai dar muito errado, vai quebrar o Brasil. É, é, então, difícil sempre foi. Acho que, como você falou, está melhorando cada vez mais. O ser humano é sempre o mesmo, né? Então, essa é a beleza do mercado. Como o ser humano é emotivo, fica com medo, fica eufórico, os preços oscilam muito, né? E continuam, daqui a 200 anos vai ter a mesma volatilidade que tem hoje por conta disso, né? Então, é o que nos dá a oportunidade de comprar as empresas baratas, né? Acho melhor hoje em dia também. Aquela época eu achei falava, pô, jogava grampeador na cabeça do cara, amarrava o cara, botava o cara no elevador amarrado, tirava a roupa do cara, essas coisas. Pô, na época era engraçado, era uma babaquice, né? Um bando de babaca, né? Que a gente era na época. Hoje é muito mais legal, hoje é muito melhor, né? A escala é outra. Eu lembro quando entrei na Pactual, era assim, o cara falou assim, olha, se você ganhar US$ 500.000, você vira sócio aqui, é o maior lucro, tal, não sei o quê. Hoje em dia, o lucro da Pactual é, sei lá, US$ 2 bilhões por ano. Então, é outra escala, né? O tamanho das posições hoje são outras, né? Então, tem muito mais, dá para carregar a posição por 5 anos, 10 anos. Na época não dava, porque as ações caíam 80%, 90%, mudava o presidente, mudava tudo. Então, é muito mais legal. Acho que as ferramentas são outras, né? Eu lembro que era Excel, aí depois o cara sabia fazer macro, aí depois virou, né, obviamente, C, Python, e agora inteligência artificial. Eu lembro que a gente mandava as pessoas contar sacola no shopping. Quantas da Renner, quantas tem da Riachuelo. Te ligava, pô, quanto é que é o quilo do presunto Sadia e tal na época, né? E hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia a gente, né, através dos robôs e tudo, a gente tem uma boa noção de turnover nas companhias, não precisa mais fazer nada disso. Então, as ferramentas que os jovens precisam hoje são bem diferentes do que era na nossa época. Então, mas os jovens estão se adaptando, têm mais acesso à informação. É o que você falou, a gente não tinha esse acesso. Eu lembro que, para a gente,
pedir um livro em inglês, tinha pedido pelo, sei lá, não sei como é que fazia, mandava uma carta, vinha pelo correio. Eu lembro que o André recebia os gráficos, olha só. Ele recebia um caderninho de gráficos com 2 semanas de atraso, porque via pelo correio. Imagina você ver um gráfico com 2 semanas de atraso. Né? Hoje em dia é tudo online, obviamente. Então, mas é melhor, é muito melhor do que era naquela época, muito melhor do que naquela época. E outra escala, outra transparência, outras empresas. Na época a gente ficava management, Light, Telesp, lembra disso? Então, hoje em dia você tem empresas espetaculares na bolsa. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.